Tudo bem, turma? Essa daqui é a quarta e última aula de literatura do bimestre. A gente fala nela sobre o último movimento original do ano, que é o movimento concretista brasileiro. Esse movimento é dos anos 50, ele aparece ali em São Paulo, e ele é encabeçado por três autores paulistas chamados Haroldo de Campos e Augusto de Campos, que eram irmãos, e o Décio Pinhatari. É um movimento que começa ali nos anos 50 e vai progredir ao longo dos anos 60 e 70 pelo Brasil. Quando a gente fala do movimento concreto, é bom comentar que esse movimento é originário do Brasil. Diferente das outras coisas que o Brasil emprestava da Europa ou emprestava dos americanos, o movimento concreto saiu do Brasil e foi para o mundo. Ele não é exatamente original, quer dizer, absolutamente original, já que ele vai beber das fontes do futurismo e do cubismo, mas a formatação dele, as ideias dele são aqui do Brasil e depois foram para o mundo. O que o movimento concretista vai dizer é uma espécie de abolição do verso, ou abolição do lirismo. Eles entendem que a poesia não precisa estar restrita aos versos, a uma linha embaixo da outra. E que é possível explorar mais do que isso, explorar o formato das palavras, explorar a disposição das palavras nas páginas. Eles vão chamar isso de propriedades verbi-vocovisuais. Essa palavra enorme quer dizer o seguinte: verbo porque são as palavras, voco por causa dos sons que elas têm, e visuais por causa do formato das palavras. Então aqui a gente também vai começar a perceber que o formato de uma letra B, porque ele é arredondado, é diferente do formato de uma letra L, que é comprida, por exemplo. Isso pode ser fruto de poesia. E eles vão entender também que a poesia pode ser interpretada como uma imagem, em que a gente considera não só o que está escrito, mas as cores, o espaçamento, o tamanho das fontes. Essa então é a ideia base da poesia concreta. A gente vai observar algumas poesias concretas nessa aula e vocês vão perceber que as possibilidades de leitura para elas são praticamente infinitas. A gente pode tirar muita coisa delas. De novo, quando a gente fala em literatura e poesia, não dá para a gente bater o martelo e falar isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então são leituras dessas poesias. No caso da poesia concreta, vocês vão perceber que são leituras bastante amplas, bastante variáveis, algumas até meio malucas, tá? Mas vocês vão perceber que dá para fazer isso. A gente vai começar tomando de exemplo uma poesia de um poeta concreto chamado Pedro Xisto. Essa poesia se chama Epitalámio. Vocês vão perceber como é que dá essa ideia do verbo vocovisual, como é que a gente mexe na poesia pensando no texto, na forma como ele está, na dimensão das palavras, no posicionamento delas. Dá só uma olhada então nesse poema. Esse aqui então é o poema concreto chamado Epitalámio desse cara, o Pedro Xisto. Vocês devem estar percebendo que isso aqui, que eu vou mostrar para vocês, parece tudo menos uma poesia, como aquela poesia comum, clássica, que a gente está acostumado de um verso embaixo do outro. Isso aqui, como eles disseram, parece uma ilustração, o que eles chamam de ideograma. Vamos começar a abordar esse poema. A gente tem aqui uma palavra só, xi, um S, um H e um E. E a gente tem também uma legenda para isso. Então, a primeira leitura que esse poema oferece para a gente é de que ri, aqui o H e o E, ele. Esse símbolo aqui é um E e o she é o ela. São palavras do inglês. He, ele, she, ela. Bom, mas o que isso tem a ver, né? Como é que a gente vai ler isso? Bom, percebam que o she é formado pelo he. Então, é como se ele dissesse que dentro da mulher existe um homem. E a gente pode levar isso um pouco mais longe. A gente pode, de novo, pensar nas características visuais disso. Percebam como esse S pode significar, aqui ó, essa parte arredondada dele, a gente pode ler isso como uma barriga. E eu vou levar isso mais longe. A gente pode entender esse E como a união entre o homem e a mulher. Ou seja, a gente pode ver representado aqui dentro uma gravidez, uma barriga e a união do homem e da mulher aqui dentro. Vocês podem estar pensando, professor, mas imagina que eu vou pensar uma coisa dessas. Como é que eu vou entender isso? De novo, a poesia concreta abre muita margem de interpretação. Essa daqui é uma delas, vocês podem pensar em outras. O próprio poema oferece outras pra gente. Quando ele diz que o S, que é essa aqui, é o serpens, o H é o homo e o E é o Eva. Aqui a gente retoma o mito bíblico de Adão e Eva, quando ele mostra que o homem, o homo, e a mulher, a Eva, foram separados pela serpente, já que, de acordo com a Bíblia, é a serpente quem vai lá e convence Eva a comer a maçã e depois oferecer a maçã para Adão, e por isso eles são expulsos do paraíso. Olha então como esse S aqui está separando o H do E. De novo, como se fosse uma serpente, ele se curva entre esses dois, ele passa por entre os dois. Essas duas interpretações que eu estou oferecendo para vocês são possíveis, mas existem muitas outras, dá para pensar isso de muitas outras formas. Então, não fiquem presos com uma ideia só.
Para continuar observando o exemplo de poesia concreta, eu quero tratar nessa videoaula de uma poesia de cada um desses três autores que eu mencionei antes. Então, uma poesia do Augusto de Campos, uma poesia do Haroldo de Campos e uma poesia do Décio Pinhataro. Vamos dar uma olhada então na próxima poesia. Olha só. Essa poesia aqui chama Noigandres IV e ela é do Haroldo de Campos. Vocês estão percebendo aí uma série de palavras soltas num fundo branco. As palavras se repetem, né? Tem a palavra branco, a palavra vermelho e a palavra estanco. Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que a distribuição dessas palavras não é aleatória, não é à toa. Existe uma razão para elas estarem assim. E também perceber que esse espaço em branco entre as palavras também não são à toa. Assim como está escrito branco, vermelho e estanco, esse espaço vazio precisa ser interpretado, ele também é parte do poema. Eu vou oferecer para vocês aqui uma leitura desse poema em que o branco simboliza a tranquilidade, o vermelho simboliza o perigo, enquanto o estanco, que é uma palavra que vem do verbo estancar, significa o momento do cuidado, em que o perigo é controlado, ele acaba. Então, se a gente ler esse poema assim, ó, em colunas, a gente vai ter o seguinte: branco, vermelho, estanco. Quer dizer, tranquilidade, perigo, contorna o perigo. Depois, branco, passa um tempo sem que nada aconteça, volta o perigo. Espelho, quer dizer, eu penso sobre aquilo, eu reflito sobre aquilo. Branco, nada acontece, nada, tempo vazio, o perigo de novo, e eu controlo o perigo. Aí no último momento, nada acontece, o em branco, passa um tempo e continua em branco. Quer dizer, eu não tenho mais perigos acontecendo. Isso de novo é uma leitura, você podia lê-la de qualquer outra forma. Aliás, você podia ler ela na horizontal. Eu li em colunas, mas é possível ler ela aqui, ó, em linhas. Em linha eu teria uma época de calmaria, de novo pensando que o branco é o sinônimo da tranquilidade, depois um problema e o tempo passa, eu tomo conta dele, mas o problema volta e o tempo passa, eu tenho que pensar sobre ele e o problema volta e o tempo passa, mas aí eu consigo parar de uma vez, porque depois eu chego no branco, eu chego na tranquilidade de novo. Outra vez, pessoal, vocês podem estar achando toda essa interpretação uma grande ou uma maluquice, mas ela é aberta para isso mesmo. O próximo poema que a gente vai ler chama Pós-Tudo, do Augusto de Campos. E nele também a gente vai perceber como a pluralidade de sentidos de uma palavra pode mudar a leitura que a gente tem no poema. Dá só uma olhada nele. A gente tem aqui nesse poema, no Pós-Tudo, as palavras escritas e a princípio parece que não tem uma maneira de ler ele, né? Será que a gente vai ler ele em coluna ou será que a gente vai ler ele em linha? Isso é uma escolha. Aliás, a gente também pode ler ele de baixo para cima, se quiser, porque não há, dentro da poesia concreta, essa obrigação de fazer uma leitura no sentido tradicional. Eu gosto de ler esse poema em linha, da maneira mais convencional, porque ele vai dizer assim: quis mudar tudo, mudei tudo. Agora, após tudo, estudo, mudo. Eu gosto de pensar nessa última palavra aqui, no mudo, porque o poema está dizendo, eu quis mudar tudo. Então eu tinha essa intenção, tinha essa vontade de mudança. Eu consegui fazer isso, eu mudei tudo. Agora, pós tudo, quer dizer, agora que tudo está transformado, eis tudo. Quer dizer, o tudo não existe mais, ele é um ex-tudo, é um tudo que já não acontece mais. Mudo. E aí esse mudo pode ser interpretado de duas formas. Pode ser mudo do verbo mudar, quer dizer, depois que eu transformei todas as coisas, quem muda sou eu, então eu mudo. Ou eu também posso entender isso que depois que eu transformei todas as coisas, eu fico mudo, quer dizer, eu fico calado, eu não falo mais nada. A minha voz já pode ficar quieta. Mais uma vez, são duas leituras de uma porção de leituras que fossem possíveis fazer aqui, ok? Por fim, para concluir a aula, nesses exemplos de poesia concreta que eu estou mostrando para vocês, a gente vai ler um daqueles que é um dos poemas concretos mais famosos, mais reconhecidos, que é o Beba Coca-Cola, do Décio Pinhataro. Nesse aqui a gente vai perceber como o sistema de cores também faz diferença para ele. Dá só uma olhada nesse próximo poema. Vocês estão percebendo que esse é um poema colorido. Ele tem um fundo vermelho e as letras estão em branco. E isso não é à toa, porque ele se chama Beba Coca-Cola. Essas aqui, o branco e o vermelho, são as cores do refrigerante, as cores da embalagem. São cores que você reconheceria em qualquer lugar como as cores da Coca-Cola. E o que esse poema faz, de novo, é brincar com a ordem horizontal ou com a ordem vertical. A gente pode ler ele em qualquer direção. Eu vou ler ele na ordem horizontal, tá bom? Que é a mais comum. Que ele diz assim: Beba Coca-Cola, que é o slogan da empresa. A partir daqui, ele começa a brincar com a ordem das letras. Babe cola, beba coca, babe cola caco, caco,
cola, cloaca. Repare que ele contorna, né? ele inverte o beba para babe. E beba Coca-Cola vira babe-cola. De novo, babe-cola. Pensa que babar é uma ideia negativa, porque só quem baba é quem não está no controle das coisas. É comum dizer, por exemplo, que os loucos babam. Quer dizer, eles não têm controle dos movimentos deles. Então, quando ele fala babe-cola, é como se dissesse, faça isso e tenha essa atitude impensada, essa atitude sem controle. A coca também vira o caco, pensando que a garrafa de coca se transforma em cacos de vidro. O caco cola, quer dizer, você pode juntar esses cacos de vidro. Mas ele termina formando uma palavra nova, que tem mais de 2 sílabas. Cloaca. Cloaca, vocês sabem, é a parte das aves por onde elas fazem suas excreções, suas necessidades. Não por acaso, o poema termina com cloaca, como se tudo isso aqui, de que ele estivesse falando, essa Coca-Cola toda, fosse embora pela cloaca, fosse expelida, fosse excretada. Mais uma vez, isso aqui é uma leitura do poema. Seria possível ler ele de uma porção de outras formas. De baixo para cima, em colunas, da direita para a esquerda. Todo tipo de leitura é possível, porque, de novo, a poesia concreta não obriga você a ler ela na maneira convencional. Eu imagino que a maior preocupação de vocês vendo essa aula agora é pensar como é que eu vou responder uma pergunta sobre isso se tem tanta interpretação assim. Pois a ideia é justamente essa. Quando vocês forem perguntados sobre poesia concreta, geralmente é para fazer uma interpretação mais livre dela ou para focar em algum aspecto bastante evidente. Então não fiquem preocupados em acertar qual é a interpretação, porque isso vai bastante longe, inclusive, dos princípios da poesia concreta, de uma leitura mais aberta. Você tem que guardar só essa ideia de que ela vai abolir a noção tradicional de verso e vai pedir que você olhe não só o significado das palavras que estão ali, mas também a posição delas, o tamanho delas, a cor delas, a maneira como elas estão encaixadas e por aí vai, ok? A gente termina o ciclo de literatura desse bimestre. No próximo a gente vai fazer uma revisão dos movimentos literários desde o Camões até chegar no comecinho do século XX com o parnasianismo, simbolismo e naturalismo. Eu fico por aqui, pessoal. Até mais!